Graça e paz, meus irmãos! Que alegria receber todos aqui no Congregador. Eu sou o Bispo e hoje, olha, a gente vai mergulhar fundo num capítulo poderoso da palavra, Deuteronômio 20. Sabe, é um texto que revela o plano de batalha do próprio Deus. Um tema que eu sei pode ser um pouco desafiador, mas que é sem dúvida fundamental para a gente entender o caráter dele. E já de cara a gente se depara com aquela pergunta, né? Uma pergunta que atravessa os séculos. Como é que pode um Deus de amor, um Deus de pura graça, ordenar a guerra? É uma questão profunda. Mas em vez de a gente ficar aqui só com as nossas opiniões, vamos fazer diferente. Vamos descobrir o que a palavra dele realmente nos ensina. Então, prepare o coração, porque este capítulo ele revela muito sobre quem Deus é. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Antes de pensar em qualquer estratégia, em qualquer tática, Deus nos dá o primeiro e, sinceramente, o mais importante princípio para qualquer batalha. Não importa se é uma luta física ou espiritual, é aqui que a gente encontra o verdadeiro fundamento da coragem. E olha só o que a palavra diz. Esse é o ponto central, está escrito assim: o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês, para dar a vitória. Dê uma olhada nisso. A confiança do povo não podia estar nos exércitos nem nas armas. Sabe, a confiança estava na presença de Deus. A vitória, então, não é algo que a gente conquista na nossa força. É um presente. Um presente daquele que já está lá, no campo de batalha, lutando por nós. Que coisa tremenda. É exatamente por isso que a primeira ordem de Deus para um soldado não é vá lutar. Não! A primeira ordem é não desanimem, não tenham medo. Entende? A vitória, ela começa no coração. Começa com uma fé que literalmente expulsa o medo. Mesmo que o inimigo pareça muito maior, mais forte, a presença de Deus é a garantia de que não há motivo para temer. Agora, a gente vai entrar num aspecto que, para mim, é surpreendente nessas leis de guerra. Porque bem no meio das instruções para a batalha, para o combate, a gente encontra um vislumbre, sabe? Um retrato claro do coração compassivo de Deus. Um Deus que se importa com os pequenos detalhes da vida do seu povo. Pois é, quem é que era dispensado da batalha? Pense um pouco nisso. O homem que tinha acabado de construir uma casa, mas ainda não tinha dedicado ela. Ou aquele que plantou uma vinha, mas, poxa, ainda não tinha comido do fruto do seu trabalho. E o que estava noivo, prestes a se casar? Deus se importa com o lar, com o legado, com a família. E tem mais, de uma forma que é incrível. Até o homem que estava com medo era mandado para casa. Sabe por quê? Para não contaminar os outros com seu pavor. Gente, que retrato maravilhoso de um Deus que cuida da gente por inteiro. Bom, agora a gente chega na parte que talvez seja a mais difícil deste capítulo. As ordens de conquista. E aqui é fundamental, amados, que a gente aborde esse ponto com muita reverência e com um desejo sincero no coração de entender a perspectiva de Deus e não a nossa. Então a lei estabelecia basicamente dois protocolos, duas maneiras de agir. Para cidades que ficavam longe, a primeira coisa a fazer era oferecer a paz. Se o povo aceitasse, eles passariam a servir a Israel. Se recusassem, aí sim, haveria guerra. Mas, para cidades que ficavam dentro da terra prometida, a ordem era bem diferente. Era muito mais severa. A ordem era destruir totalmente, não deixar nada, absolutamente nada que respira. E é nesse ponto que a nossa mente humana trava, né? A gente pergunta, mas por quê? Por que uma ordem tão radical assim, tão severa, para essas nações específicas? A gente pensa, será que isso é crueldade? A resposta, meus irmãos, não está na nossa lógica. Ela está na própria palavra de Deus. O próprio texto nos dá a razão, veja bem. Ele diz, senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Percebe? Não se tratava de uma simples conquista por território. Era, na verdade, um ato de juízo de Deus. Era a santidade dele confrontando uma perversidade que tinha chegado no limite. Era uma medida drástica, necessária para proteger o seu povo de uma corrupção espiritual profunda, de pecados abomináveis que aquelas nações praticavam. Era, pense assim, como uma cirurgia radical para remover um câncer espiritual. E aí, justo quando a gente pensa que o capítulo é só sobre guerra, sobre destruição, Deus vem e nos surpreende. Ele nos dá uma lição sobre preservação. Ele revela um princípio divino de moderação, de sabedoria, que é simplesmente lindo.
A lei era muito clara. Se você estivesse sitiando uma cidade, não era para destruir as árvores frutíferas com um machado. Podia comer dos frutos, mas não era para derrubar a árvore. Gente, que lição incrível! Bem no meio de uma ordem de guerra, Deus está ensinando a cuidar da criação, a evitar a destruição sem sentido, porque Ele é, na essência de tudo, um Deus de vida. Tá, bispo, mas e hoje? Como é que a gente pode trazer esses ensinamentos de milhares de anos atrás para as nossas lutas espirituais do dia a dia? É simples. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela fala com a gente aqui e agora. Então, vamos resumir. O que a gente tira de tudo isso? Primeiro, e mais importante, a presença de Deus é a nossa vitória. Ponto. É Ele quem luta por nós. Segundo, a gente aprende a valorizar aquilo que Ele valoriza, nossa família, nossa comunidade, a vida em si. Terceiro, somos chamados sim a ser radicais contra o pecado que quer nos afastar dele, removendo tudo aquilo que contamina a nossa fé. E por último, agir com sabedoria, sem causar destruição desnecessárias, seja com nossas palavras ou com nossas atitudes nos conflitos que enfrentamos. E para a gente encerrar essa nossa reflexão de hoje, eu quero deixar uma pergunta para a meditação. Pense com sinceridade. Qual é o gigante que o medo tem impedido você de enfrentar? Qual batalha tem sido deixada de lado porque talvez a gente tenha se esquecido que é o Senhor quem luta por nós? Que a palavra de hoje venha a fortalecer a nossa fé e nos lembrar sempre que a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Amém?